Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria poder estar com todos vocês nesse tempo de Natal. Estamos concluindo neste final de semana o tempo do Natal, com a festa do batismo do Senhor. Já na segunda-feira, depois do batismo do Senhor, nós vamos começar a primeira parte do tempo comum durante o ano. O tempo comum durante o ano são 34 domingos. Uma parte vai agora do Natal, até justamente quarta-feira de cinzas, até terça-feira antes da quarta-feira de cinzas, e depois a segunda parte de Pentecostes até o Advento. E, portanto, nós iniciamos da segunda-feira o tempo comum, a primeira semana do tempo comum. Mas esse domingo é o batismo do Senhor, que é mais uma manifestação de Jesus também à humanidade. Ele se manifesta quando nasce, vão aos pastores, se manifesta às nações, reis magos, se manifesta a salvação para toda a humanidade, também com o batismo. Este é o meu filho muito amado, escutai, homens todos. Não é? Portanto, o tempo do Natal, além de celebrar esse grande evento, o mistério da encarnação, o verbo que se fez carne, no seio de Maria e nasce no meio de nós, mostra que ele veio para todos e que nós somos chamados, enquanto igreja, a anunciá-lo a todos, a todas as pessoas, em todos os cantos. E nesse novo ano que iniciamos, com tantas esperanças e confianças de que as coisas possam ser melhores que nos anos anteriores, nós façamos a nossa parte. E de tantas controvérsias, e esse ano parece que vamos ter bastante situações difíceis, cabe a nós anunciarmos com esperança em quem nós cremos e como aquele que nasceu para todos é vida para todos. Nós possamos, meus irmãos e irmãs, de coração sincero, viver cada vez mais esse grande mistério da encarnação em nossa vida. Nesse final de semana, a liturgia também tem leituras opcionais, as leituras à escolha, né? A igreja é muito rica nessa questão de liturgia e podemos escolher várias outras, mas aquilo que é mais comum nós vamos ouvir e refletir sobre essa festa do batismo do Senhor, que ao celebrar o batismo do Senhor, é claro que nós pensamos no nosso batismo, quando nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, assim como nós vemos a missão de Jesus ao ser batizado por João no Rio Jordão, assim nós vemos também a nossa missão, que pelo batismo nós fomos inseridos na igreja, como membros do povo de Deus, no mistério de Jesus Cristo morto e ressuscitado, mas também para uma missão, para sermos cristãos no mundo de hoje, que anunciam às pessoas a boa notícia, que testemunham Jesus Cristo a toda a sociedade. Então, na liturgia desse domingo do batismo do Senhor, é um dia de nós recordarmos também o nosso batismo, mas contemplarmos o batismo do Senhor. Na leitura do Evangelho de Lucas, justamente fala disso. O povo estava na expectativa, né? E todos perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Portanto, João anuncia, né, o batismo de Jesus, e nós somos batizados, né, no Novo Testamento, em nome da Trindade, né, e aí justamente ele vai dizer, quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezavam, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho, em ti ponho o meu bem-querer. Ou seja, no batismo de Jesus, que não precisava ser batizado, porque era o Deus conosco, era o Messias, o batismo era para receber e preparar-se para a vinda dele. No entanto, para esse momento, apareceu Jesus com a sua missão. Este é o meu filho, muito amado, em ti ponho meu bem-querer. Portanto, meus irmãos e irmãs, o batismo do Senhor, né, justamente ali por João, é para manifestar que é o Filho de Deus. O mistério da encarnação é mais uma manifestação ao mundo daquele que veio para salvar a todos. É o Deus conosco, o Emmanuel, veio nascer no meio de nós. E dessa forma, já com Jesus adulto,
nós terminamos o tempo do Natal para começarmos depois essa caminhada nossa no tempo comum, vendo os ensinamentos de Jesus, porque termina justamente a vida humilde de Jesus, a vida escondida de Jesus, para começar a vida pública. Então, nós temos todo o tempo comum durante o ano, e depois também o tempo da Páscoa, na Quaresma e Páscoa, para ver essas consequências do anúncio de Jesus Cristo, que anuncia o reino, que mostra os sinais do reino, que dá a vida por todos nós. Esse mistério que nós celebramos da encarnação de Deus que fez homem e morar no meio de nós, nós tivemos toda essa solenidade do Advento e Natal, e tempo do Natal, que estamos encerrando nesse final de semana, para poder celebrar com muito carinho e, ao mesmo tempo, olhar, né, e ver cada vez mais que eis que o Deus conosco vem morar no meio de nós e mora para sempre, porque é o Filho amado de Deus, mas que mora conosco e que, mesmo depois da sua morte e ressurreição, continua vivo no meio de nós, e nós somos suas testemunhas até os confins do mundo. A leitura, meus irmãos e irmãs, dos Atos dos Apóstolos, a segunda leitura, nos fala justamente um pouco desse resumo, fala o anúncio que os apóstolos faziam, né, era justamente nesse aspecto, né? Ou seja, uma vez que se experimenta a vida no Senhor, eles acabam anunciando dessa forma. Pedro tomou a palavra e disse, é o querigma, de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas, nasceu para todos, lembramos disso no domingo da Epifania, os magos que vieram do Oriente. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Não é mais alguém que nasceu apenas para uma etnia, né, para apenas resolver o problema de uma nação, mas para toda a humanidade. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. E vós sabeis que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder, e andou por toda a parte fazendo o bem, e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Ou seja, Pedro faz o resumo, ou seja, o que aconteceu depois do batismo pregado por João, e fala de Jesus de Nazaré. Quando forem escolher o apóstolo no lugar de Judas, não vou encontrar nos Atos também isso, vou encontrar aqui um dos critérios, é quem encaminhou conosco, desde o batismo de João até justamente o momento atual, até a sua ascensão, até Pentecostes, ou seja, de caminhar com Jesus na sua vida pública, não é? E aqui a leitura dos Atos dos Apóstolos, ao anunciar, fala de Jesus Cristo, justamente, aquele que veio trazer essa vida nova e andou por toda a parte fazendo bem, e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Portanto, meus irmãos e irmãs, essa manifestação de Deus conosco, né, que Jesus, que batizado por João no Rio Jordão, mostra que ele, que era o esperado, aproveita desse momento para que a Trindade se manifesta. O Pai, este meu Filho, o Espírito Santo em forma de pomba, e o Verbo, o Filho de Deus, sendo batizado. Esse é o Filho, escutai, é o Filho de Deus, e que justamente andou pelo mundo fazendo bem, como Pedro fala no seu querigma, na sua boa notícia que prega a todas as pessoas. E, meus irmãos e irmãs, a leitura de Isaías, né, fala justamente desse servo, desse eleito, né, daquele que foi escolhido, né, e que já no Antigo Testamento era profetizado. Eis meu servo, eis o meu eleito, pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam em seus ensinamentos. E aí está justamente essa profecia que nos fala da missionariedade. Os países distantes esperam justamente os seus ensinamentos. Por isso ele vai nos enviar em missão. Assim como enviou os discípulos, enviou os apóstolos, também envia a cada um de nós para longe,
para anunciar o que Cristo ensinou, o que Ele é para nós. Eu, Senhor, o chamei para a justiça. Eu te tomei pela mão e te formei e te constituí como centro da aliança do povo, luz das nações. Não só luz de uma região, mas luz das nações. Lumen Gentium, justamente documento do Concílio Vaticano II sobre a Igreja. Ele é a luz das nações, para abrir os olhos aos cegos, e muitos sinais irão aparecer dessa forma, não só o cego físico, mas também na vida nova, no espírito, para poder ver o seu batismo, tirar os cativos da prisão, né, os que estão presos, que estão machucados, presos de diversas formas, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Ou seja, traz a luz para aqueles que estão fechados na escuridão, presos, traz essa libertação, né? Portanto, meus irmãos e irmãs, a festa do batismo do Senhor nos fala dessa missão de Jesus. Batizado por João no Rio Jordão, manifesta que ele é o Filho de Deus, ao mesmo tempo é a luz das nações, como nós escutamos na palavra de Deus, é alguém que traz essa vida nova para todos, a quem nós devemos anunciar para o mundo inteiro que Ele está no meio de nós. E ao concluir o tempo do Natal, agora com a festa do batismo do Senhor, nós iniciamos o tempo comum dizendo, esse é o tempo da igreja, chamados a fazer cumprir a nossa missão, anunciar o Evangelho, anunciar a boa notícia, anunciar a palavra de Deus às pessoas, anunciar a mente de Cristo Jesus, que traz vida para todos nós, que é nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu, ressuscitou e está vivo no meio de nós hoje. O salmo de resposta à primeira leitura, Salmo 28, né, fala então dessa nosso tributo de louvor, de agradecimento ao Senhor. E nesse final de tempo de Natal, que nós estamos celebrando esse final de semana, somos chamados a agradecer por esse mistério da encarnação. Se Deus que fez próximo de nós, para estarmos próximos de nós, para termos a vida dele. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com o santo ornamento. Eis a vós, Senhor, sobre as águas, eis a vós sobre as águas imensas, eis a vós, Senhor, com poder, eis a vós, Senhor, majestosa. Esse é o meu filho muito amado. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. O Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre, né? E a resposta, o responsorial, refrão, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Por isso, ao concluir o tempo de Natal, nós pedimos justamente que nós escutemos a voz de Deus, saibamos acolher aquele que veio trazer a vida para todos nós, saibamos proclamar ao mundo todo a boa notícia, saibamos dele para que as nações, até os confins do mundo, escutem a boa notícia, sejam salvas em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nasceu para que nós encontremos a vida e para que nós o anunciemos. E deu a vida por todos nós, para que, com o seu sangue derramado na cruz, fôssemos lavados de nossos pecados. Esse mistério da encarnação, meus irmãos e irmãs, celebrado com toda a solenidade nesse tempo de Natal, que a hora nós concluímos, deve nos impulsionar ainda muito mais a missionariedade. Agora que vivemos esse tempo do sínodo dos bispos sobre a igreja sinodal, comunhão, participação e missão, mas ainda somos chamados a isso. Quem realmente encontrou em Cristo a vida, vive a comunhão, a unidade, sente com a igreja, ama a igreja, preocupa com a caminhada da igreja, não olha apenas a si mesmo, os seus próprios egoísmos, os seus próprios egos, ao mesmo tempo procura ter essa participação que empaticamente procura fazer o bem, né, de tal maneira que essa preocupação de participação para construir um mundo novo, e é missionário, leva o nome de Jesus, seja onde não conhecem, seja para aqueles que, embora o conheçam, talvez tenha diminuído o fervor ou esteja em caminhos errados, né? Que nesse tempo comum que agora iniciamos a partir de amanhã, nos encontre com esse fervor de ter celebrado com alegria o mistério da encarnação, com o advento e Natal que agora concluímos. Que assim seja, e Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.